É muito comum as pessoas terem medo de lavar o nariz, tanto adulto quanto criança. Por não saberem lavar ou por terem medo mesmo de se afogar, doer, ou porque já tiveram alguma experiência muito ruim quando fizeram. Enfim, são várias as questões. Bom, eu sou Milene, eu sou médica otorrinolaringologista e eu vou te explicar, vou falar para vocês o que você não deve fazer na hora de você lavar o seu nariz. Fiquem aqui no nosso canal, também aproveitem para maratonar todos os nossos vídeos, porque tem muito conteúdo bom e de qualidade aqui. Então, primeira coisa, pessoal, vocês têm que entender que é extremamente importante fazer a lavagem nasal. Isso ajuda demais a prevenir infecções, melhorar as crises de rinite. E é importante vocês entenderem que é diferente a gente jogar um spray de soro no nariz e lavar o nariz com uma garrafinha, por exemplo. O spray, os jatos de spray nasal, eles são muito bons, mas para hidratar o nariz. Principalmente quando o tempo tá mais seco ou aquelas pessoas que sangram mais o nariz. Ou então quando você tá fora de casa, né, tá no trabalho, precisa lavar, umidificar o nariz e levar uma garrafinha é mais difícil, né? É mais complicado. Já a lavagem nasal de alto volume, né, com a garrafinha, ela é perfeita. Por quê? Você pode lavar tanto com a garrafinha, né, esses tipos de garrafinha, ou dispositivo lota, ou seringa. Elas são muito eficientes, pois de fato elas vão remover as impurezas do nosso nariz. Elas fazem uma espécie de varredura e elas vão melhorar os sintomas de rinite, de sinusite. É muito importante. Uma mãe me contou essa semana a luta que é para lavar o nariz do seu filho. E isso pode acontecer mesmo, né? Caso principalmente as pessoas que começam a lavar o nariz dos seus filhos quando eles estão um pouquinho mais velhos. O ideal é lavar desde novinho. Para que esse momento ele não se torne traumático para o adulto e para a criança, é muito importante. Primeiro, conhecer a técnica correta, o tipo de solução correta para não assoar o nariz, para não dar pressão no nariz no momento da aplicação, não dar aquela sensação de afogamento. Número 2, no caso das crianças, começar a fazer desde cedo, desde novinho, assim é muito melhor. Terceira coisa, tentar deixar os dispositivos, né, a seringa, por exemplo, mais bonitinhas, com adesivos, alguns desenhos. Outra coisa, deixar um brinquedo ali que a criança goste perto daquele momento de lavar o nariz. Isso é muito importante. Dar exemplo para a criança. Deixar a criança ver você lavando o seu nariz. Deixar a criança também com uma autonomia para lavar. Evite ficar segurando, pressionando a criança para poder fazer a lavagem no nariz. Isso demanda um tempo, é no dia a dia, é com insistência mesmo, não é de um dia para o outro. Muito importante aqui. Se seu nariz estiver obstruído, estiver muito entupido, você não vai conseguir fazer aquela lavagem bonita, né? Que o soro entra no nariz e passa para outra narina, né? Por quê? Porque as estruturas de dentro do nariz, elas vão estar muito inchadas. Então, se você forçar com pressão, isso pode ir para o seu ouvido e realmente, de fato, causar muita dor. Então, se tiver com o nariz obstruído, faça a lavagem de uma forma mais suave. Mesmo se o soro entrar numa narina e não sair pela outra, não tem problema algum. Uma outra questão, a posição é bastante importante. De preferência, uma cabeça mais inclinada para frente, levemente rodada, né? Para um lado e para o outro. E além disso, você não pode assoar o nariz depois que você fizer a lavagem nasal. Por quê? Você pode criar uma pressão e o soro ele pode ir para o ouvido e gerar realmente aquela sensação de entupimento. Nunca use o soro fisiológico gelado no nariz. Isso causa um desconforto enorme. Use sempre ou temperatura ambiente ou aqueça de uma forma leve, alguns segundinhos ali no micro-ondas, uma temperatura agradável. Quantas lavagens por dia eu devo fazer? Se você não estiver resfriado, gripado ou com sinusite e está usando soro no dia a dia como preventivo, 1 a 2 vezes é bastante interessante e está com um número razoável.
Mas se você começou ali uma sinusite, uma rinite, uma gripe, você pode fazer de 3, 4 vezes ao dia. Resumindo, vocês devem fazer a lavagem nasal, pois vai prevenir contra infecções, vai ajudar na rinite. Não jogue o soro com muita pressão, não assoie o nariz, fique na posição correta para lavar o nariz num lado, lavar do outro, coloque mais volume, não coloque pressão. Então tem que ser de uma forma suave, mas com volume adequado, com o intuito de fazer essa varredura mesmo no nosso nariz. Entendido? Então, se você tem alguma dúvida sobre lavagem nasal, os métodos, conservação e várias outras dúvidas na área de ouvido, nariz e garganta, escreva aqui nos comentários, isso vai ajudar a gente a criar novos vídeos com conteúdo muito interessante para vocês. Então, um grande abraço!